Agora passando para o último jogo, né, envolvendo os times cariocas, um clássico, Botafogo e Fluminense no Maracanã, Botafogo 4, Fluminense 2, Botafogo que mesmo com a vitória não se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca, sim para a Taça Rio novamente. A gente lembra que no ano passado foi o mesmo roteiro, e o Fluminense, que apesar da derrota, segue na semifinal do Campeonato Carioca, só que dessa vez, né, estava contando para jogar com o Nova Iguaçu, mas vai jogar com o Flamengo, que foi campeão da Taça Guanabara. A gente lembra, o primeiro joga com o quarto e o segundo joga com o terceiro. Portanto, teremos Fla-Flu nas semifinais do Campeonato Carioca. Um jogo que os dois times, né, jogaram com o time misto inicialmente. O Botafogo tem um jogo muito importante nessa quarta-feira pela pré-Libertadores contra o Bragantino, e o Fluminense, né, o time que acabou de ganhar a Recopa Sul-Americana na quinta passada, né, por isso teve muitos jogadores poupados em descanso mesmo, né? Alguns jogadores nem estavam presentes no banco, outros, né, começaram no banco, depois entraram, a exemplo do Marcelo, mas um jogo também muito movimentado. Alguém quer destacar alguma coisa da partida? Acho que só a mesma polêmica da arbitragem, aí, que os torcedores do Botafogo reclamaram muito do pênalti que foi marcado contra, e o pênalti também tinha um lance meio que parecido que não foi marcado a favor do Botafogo. Então esse acho que é o destaque. O Também do Botafogo seria o do Urso, Sim, do Marcelo, né? isso. E também destacar a cobrança de pênalti do John Kennedy, que, pelo amor de Deus, né? Que é isso? Que frieza. O feitiço virou contra o feiticeiro, né? Porque o Botafogo, a torcida do Botafogo ama o Botafogo para ter feito isso contra o Flamengo no estadual. E agora o John Kennedy magistral. Assim, para a felicidade do Botafogo, pelo menos durou pouco, né? Essa felicidade. O pênalti que o André fez, eu acho que foi um intervalo muito curto, uns 5 minutos. E, aliás, mais uma expulsão do André, né? Sim. Que tá fora da semifinal contra o Flamengo. Tá fora do primeiro jogo da semifinal. Sim. E passando agora pelo restante dos estaduais, né? Já falamos da situação do Campeonato Carioca. A partir daqui vai ser Flamengo e Fluminense. Lembrando que o Flamengo tem a vantagem do empate, e Nova Iguaçu e Vasco, com o Nova Iguaçu tendo a vantagem do empate. A gente fala muito, né, da campanha do Nova Iguaçu nesse Campeonato Carioca e na temporada como um todo. Já está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, vai jogar contra o Internacional, e no Campeonato Carioca garantiu a vantagem do empate. Na última rodada, venceu Volta Redonda por 2-1 fora de casa, e um grande Campeonato Carioca do Nova Iguaçu. A gente normalmente sempre tem essas histórias, né, de um time pequeno se destacando. Normalmente é até meio Volta Redonda, né, como foi a exemplo do ano passado, mas é sempre bom ver um time diferente, dessa vez um time da Baixada Fluminense, né, que está jogando muito bem. Algum comentário a mais sobre o Nova Iguaçu? Não, mas foi uma competição muito boa do Nova Iguaçu no geral, até mesmo fora, indo para a Copa do Brasil, né, que contra o Itabuna, com 8-0 lá na casa do Itabuna. Então é um time muito organizado, um time chato para jogar contra. O Vasco vai ter dificuldade, porque é um time chato. Complicou até o Vasco durante o Campeonato Carioca, vencendo o Vasco. E é um time muito fácil de enfrentar. A única derrota do Vasco no Carioca foi contra o Nova Iguaçu. Apesar de todas as polêmicas da arbitragem, a não expulsão de jogadores do Nova Iguaçu que bateram a roda, o Nova Iguaçu venceu o Vasco. Então vai ser um ponto interessante. E só uma curiosidade, a final estadual este ano vai cair no dia do centenário da resposta histórica. Então, pro Vasco pode ser muito representativo esse título em 2024. Muito bem. E na situação da Taça Rio, que é o confronto entre o quinto ao oitavo colocado, você vai ter Sampaio Corrêa e Botafogo, Portuguesa e Boa Vista. A gente falou da situação do Botafogo, que está jogando a Taça Rio pelo segundo ano seguido, e acho que desse quadro eu só queria destacar a situação do Sampaio Corrêa, que até poucos jogadores atrás só tinha um ponto no campeonato, tinha que reverter um saldo muito negativo a seu favor, e fez 2 bons últimos jogos, né, principalmente esse último, por 4-0 em cima do já rebaixado Audax, e o time garantiu, né, a sua classificação, pelo menos para a Taça Rio. É um time que jogou pela primeira vez a primeira divisão do Campeonato Carioca, e é sempre bom você ver histórias novas no Campeonato Carioca. A gente discute muito a relevância dos estaduais nos dias de hoje, mas pelo menos ele garante boas histórias ao longo da competição. E antes da gente passar para os restantes 2 estaduais, né, que é a única coisa do calendário que tem acontecido no futebol brasileiro, muito só puxar um pouco dessa discussão mesmo da relevância dos estaduais hoje, né?
A gente tem um torcedor de cara do Rio, o Biel, torcedor do Corinthians, para falar que realmente o estadual ainda tem, tipo, vocês ainda gostam de assistir o seu time jogando estadual, vocês ainda, né, se preocupam, ficam, né, tristes quando o time perde, ficam felizes quando o time ganha. Cara, eu fico triste sempre quando o Corinthians perde, ultimamente é bastante jogos, diga-se de passagem. Mas, cara, acho que o estadual precisa acontecer não pelos times grandes, mas sim pelos times pequenos, né? Porque muita gente pensa muito no nosso time, no time grande, nossa, mas a gente realmente precisa jogar esse jogo aqui contra, sei lá, o time que mal se classificou para a Série D. Cara, precisa por eles, porque o futebol engloba também esses clubes menores, com jogadores não relevantes, e tem que haver essa seção de futebol, precisa haver sim. E como é que esses times vão conseguir se ascender? Como é que esses times vão conseguir chegar, por exemplo, talvez no nível de um time grande se não tiver estadual? O futebol brasileiro ainda não é inclusivo nas divisões de acesso, né? A gente discute muito que que o brasileiro precisava de uma Série E, de uma Série F, talvez, para a quantidade de times que existe no país continental, né? E como ainda não existe a Série E, e duvido que vá ter, né? Porque a CBF é uma bela de uma bagunça, acredito que o estadual é sim a principal porta de entrada para jogadores que um dia podem vir parar no seu time e se tornarem ídolos, ou até mesmo times em ascensão. Então acho que não tem como acabar com o estadual, apesar da gente pensar muito e querer muito às vezes. E, Jonatas, o sentimento da Taça Guanabara por o torcedor do Flamengo, como é que ficou? Ah, cara, é mais um alívio, assim, pelo que foi o ano passado, né? Que disputou teve várias chances, oportunidades de levantar uma taça, acabou não acontecendo coisas ruins e, porventura, a taça não foi levantada pela equipe certa. Mas, com a Taça Guanabara, vem um alívio e uma confiança do trabalho do Tite, né? Que a gente, pô, o time vem jogando bem, a gente vê o time jogando bem, mesmo contra equipes mais frágeis. Mas ver vitórias convincentes, ver uma boa atuação, tanto defensiva quanto ofensiva da equipe. Então, esse título vai ser uma resposta para o trabalho do Tite, vem sendo uma resposta para o trabalho do Tite e aumenta a confiança tanto da torcida, que no início tinha muita desconfiança do Tite, muitos não queriam a vinda dele, ou que ele continuasse no Flamengo. Então, é mais uma confiança para a torcida em si. E do próprio Tite também, o treinador. E no caso do Vasco, né, para começar a temporada, de fato, animou muito a torcida, né? Tipo, o Vasco agora realmente tem projeções ao todo da temporada como um todo, né? Não vai ter toda aquela melancolia das últimas temporadas. Isso é um dado, né? E não serve apenas para o Vasco. Times que podem fazer o estadual como uma preparação. Acho que podem, não devem fazer o estadual como uma preparação. Logicamente, ele não tem mais aquele romantismo que tinha nas décadas passadas, décadas de 80, 90. E hoje o futebol está indo para aquela globalização que a gente passou no início. Conforme o futebol ele vai avançando, essas rivalidades estaduais, essas rivalidades mais próximas, elas vão se perdendo. Conforme o futebol se globaliza, isso vai se transformando numa rivalidade. O Palmeiras tem que rivalizar com o Flamengo. Esses times com maior poder financeiro vão acabar tendo ali a dianteira. E aí, quando você pensa em reduzir os estaduais, você acaba pensando apenas no dinheiro. Você vai disputar apenas o Campeonato Brasileiro, apenas a Libertadores, né? Ou Recopa, Mundial. Você não pensa mais no subnível estadual. E quando você parte para isso, você ignora que nessas divisões estaduais existem centenas de clubes que estão ali gerando empregos, muitas famílias envolvidas por trás desses clubes, e dá oportunidade para as pessoas também terem uma atividade econômica, uma atividade de trabalho, enfim, e se desenvolver. Então, eu acho que assim, discussão do estadual pode existir. Como vai fazer? Você vai botar 8 datas, você vai botar. Enfim, não sei, não sou eu que estou na CBF para poder decidir isso junto com os clubes. Mas, se é que tem que existir, você tem que reduzir data? Reduz. Mas acabar de vez, para mim, acho que não seria interessante por diversos aspectos. Esse é um deles que também fazem parte, né, de um sistema do futebol brasileiro. O futebol brasileiro não é apenas o Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco. Tem toda uma gama de coisas ali. Não apenas pelo contexto histórico, mas que são representantes, são importantes para essa grande roda. Aí, enfim, como vai fazer, como vai reduzir? Você que a CBF, o pedido dos clubes de parar durante a Copa América. E a CBF falou, agora vocês querem reclamar, né? Mas vocês têm que ver com as federações para tentar reduzir o número de datas.
estadual. É uma coisa que tem que ser discutida. Agora, como vai fazer os caras que estão lá que pensem? Sou eu que tenho que quebrar na cabeça. É uma questão que engloba muitos fatores, né? Principalmente essa parte social que você falou, porque são muitos times, muitos jogadores que às vezes não são só jogadores de futebol, né? Que atuam em mais de uma função, né? Para sustentar, né? A sua família, a sua vida. E realmente é uma questão que tem que ser pensada e até um pouco do fator histórico, porque pelo menos aqui no Brasil, acho que é muito característico. A gente começou pelos campeonatos estaduais, né? Não foi sempre que a gente jogava, né, o Brasil todo junto. A gente começou, né, nos estaduais, estado por estado, a gente foi, né, regionalizando um pouco mais, né, com o Rio São Paulo, competições assim, até chegar de fato no Campeonato Brasileiro, campeonatos internacionais, mas o estadual meio que seria a base de tudo isso, pelo menos do ponto de vista histórico. E acabar de fato com ele é uma decisão tipo, muito rígida. Se você vamos dizer acabar, assim. cara, você perde a oportunidade para a formação de atletas. É uma rede a menos para você ter uma formação de atletas. Se a gente está pensando na formação de ponta, esses jogadores têm que disputar em algum lugar. Tem que aparecer em algum momento. Vai aparecer diretamente no Fábio? Não, é muito difícil. Então, esses clubes também alimentam jogadores que são em diversos clubes brasileiros saíram desses clubes menores. Então, o estadual faz. Isso é importante também para essa parte. Os caras estão ali, produzindo, por mais que não tenham dinheiro que os maiores tenham, os caras estão ali na ponta. Esse é o jogador do bairro, o jogador da favela, que está ali querendo jogar, não tem oportunidade no futebol. E aí vai ter nesses clubes a oportunidade de aparecer no momento para poder despontar no futebol. É o caso de vários jogadores que a gente conhece. É um pouco por esse lado também. E a solução, né, como você mesmo falou, não cabe a gente, né, resolver isso, porque estamos, né, Se a CBF quiser contratar a gente vai lá ajudar para. sim. Mas tudo começa por esse debate e é um pouco também da questão que o Biel falou, né? Tipo, a solução em si talvez seria mais divisões nacionais, mais regionalizadas, né? Para não ter que um time do Sul jogar com o time do Norte por conta da questão de viagem. Mas, enfim, jogar vai ter que ter, equipe vai ter que ter, mas da maneira que está, acho que todo mundo concorda que é um pouco atraso, né? Principalmente para os times grandes. E para os times pequenos também, que tem um calendário muito curto e, de repente, em março, abril, já teve seu calendário do ano todo, né? Para realmente sustentar um pouco de futebol dessa maneira, é muito complicado.